Vamos lá. Vamos jogar duro. Alfa Zulu aí, ó. Convide seus amigos aí. Galera da aula não pode, hein? Fica quieto. Hoje o jogo foi duro, né? A aula hoje foi top, né? Manda um abraço pro Rio. Joga duro. Bomba de coraçõezinhos, né? Valeu, galera. Vai bombando, né? Vai bombando. Vai bombando. Vai bombando aí de coraçõezinhos. Vamos lá. Carrapato. Feito carrapato da lei penal, né? Show de bola. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Bacana. Pessoal, por que eu estou entrando nesse horário? Por que eu estou entrando nesse horário, né? Professor, você sempre entra antes. Por que eu estou entrando nesse horário? Tô até feliz, né? Muito tempo que eu não dou aula, uma aula presencial aqui em Brasília, né? Veja que depois que eu comecei a dar aula aqui no Periscope, comecei a dar aula fora de Brasília, realmente eu fiquei sem tempo para ministrar aula aqui em Brasília. Hoje eu tive a felicidade, né, de ministrar uma aula ao vivo e presencial, né? E chamei no Perceba porque a maioria dos alunos já me acompanha aqui no Periscope. E aí, né, quando eu começo a falar, o aluno já sabe a resposta, né? Gostei, os alunos, assim, super afiados, os alunos concentrados na aula, a gente jogou muito duro. É outra parada. Uma aula presencial comigo é uma outra situação. Você nem chega perto de aula daqui do Periscope. Concorda comigo? A galera que estava no aulão hoje, a galera que estava no aulão desde 19 horas até as 10h30 da noite, não é jogo duro? Não é jogo duro? Joga aí. Joga aí para não falar que o prof... Joga aí. Olha lá, muito duro, sem comparações, foi top. Foi top. Outra coisa, né? Galera que estava na aula aí, ó. Outra coisa, né? É uma outra situação. O jogo é muito duro, pessoal. Olha lá, jogamos duro, o jogo foi duro. Desenhou em pedra de toque, né? E é legal a nossa aula, né? Porque o que acontece? Eu dei o Estatuto do Desarmamento quase todo hoje, né? Baseado em exemplos. Entenderam? Eu falava um artigo, falava, ó, tal. Aí vinha com a jurisprudência. Aí quando
tinha a possibilidade de fazer um link, entendeu? Fazer um link. O link, né? Veja, com outros pontos do direito. Direito é um sistema. Então, hoje eu estava ensinando lá o pessoal a estudar o Estatuto do Desarmamento. Né? A gente falava lá do crime permanente, aí puxamos o RE lá do o RE 603, 616, né, que possibilita a entrada de policiais sem mandado, tá certo? Desenhava lá no quadro e tal, né? Aquele estatuto. Ô professor, mas aquilo não fala de droga, não, filho, é crime permanente, né? Não só a droga, o tráfico de droga, mas a arma também. Então a gente jogou muito duro, né? Falamos da súmula 711 e foi jogo duro direto. Diversos exemplos, né? Então a aula de Cuiabá foi top. O pessoal de Cuiabá, hoje eu dei uma aula aqui no DF, mas aí eu aprofundei mais, né, no Estatuto do Desarmamento, que assim, a gente trabalhou 4 horas, só o Estatuto do Desarmamento. É uma outra situação. Prof, no MP caiu a questão de tráfico de droga que acertei em razão da sua aula. Ah, bacana, né? No Ministério Público, quando a gente vem trabalhando aqui muito forte. Tem caído, assim, as questões, né? Na magistratura perguntou lá o que eram as cifras negras, né? Lá no direito penal, nós chamamos na criminologia, tem no Zucdermo. Então hoje, pessoal, a gente fez um trabalho legal, fiquei feliz, muito tempo que eu não dou aula presencial em cursinho aqui em Brasília, né? E aí fui convidado para um curso para dar essa aula, como apareceu a agenda eu fui. E fiquei muito feliz, porque quando eu cheguei lá, todos os meus alunos que me assistem aqui no Periscope, né? Estavam lá, então eu falava, né? Falei de efeito carrapato da lei penal, e eles já sabiam o que era. Então jogou muito duro, né? Mas sempre, né? Eu falei, e eu até falei com eles, eu falei assim, pô, você tá ficando sem graça, porque eu vou dar aula, não tem nada inédito, porque eu acabo dando as aulas aqui, né? Mas sempre tem uma surpresinha, né? Que eu não falei no Periscope, eu deixo para falar só na aula ao vivo. Aí, como eu passei esse bizu para eles, eu vou passar para vocês também. Mas hoje teve surpresa? Teve. Você não foi? Você não estava lá? Teve surpresa. Né? Surpresa que eu estou passando para vocês agora. Né? Professor, se possível, fala sobre a oxidação natural, que supra a numeração. Falei isso, eu já falei. A oxidação natural, veja, decorrente do fenômeno da natureza, veja, o agente não foi provocado pelo agente. Se ele toma conhecimento que a arma está oxidada e ele continua andando com essa arma, aí sim ele responde. Né? Eu falei isso hoje lá na aula. O direito penal, a responsabilidade é subjetiva. O agente vai responder se agir com dolo ou culpa. Como eu posso responder por uma oxidação? Foi um fenômeno da natureza. Agora, se eu verifiquei que a arma está oxidada, opa, fenômeno da natureza, opa, a arma oxidou, opa, legal, vou andar com ela assim mesmo, beleza. Olha, ela está com a numeração adulterada, raspada, né? Seria uma adulteração lá pelo fenômeno da natureza, enfim. Olha, bacana, entendeu? Aí você vai responder. Agora, se ele não tinha conhecimento, não é isso? Se ele não tinha conhecimento, como é que ele vai responder? Beleza? Tranquilo. Bem, a gente analisou aqui, você é top demais, obrigado, grande colaborador, Delta Azul, que é isso aí. A gente analisou aqui a diferença entre posse e porte de arma de fogo. Perceba bem que o artigo 12 da Lei 10.826 tipifica o crime de posse irregular de arma de fogo. E hoje comentava com os alunos lá, perceba, a posse será irregular, perceba bem, quando o agente ele não tem o registro da arma, ou também quando ele tem o registro e esse registro está vencido. Bem, a posse é irregular nessas duas situações. Bem, mas perceba bem que quanto ao registro vencido, eu tenho um posicionamento firme da terceira seção do STJ, entendendo que registro vencido não configura o delito de posse irregular de arma de fogo. Perceba bem que a terceira seção do STJ entende que o fato é atípico e constitui mera infração administrativa. Joguei duro com você. Legal? Bacana. Bem, e aí, lá no artigo 14 e 16,
veja, eu tenho o porte de arma de fogo. Bem, quando eu falo do 16, eu não posso esquecer que se a arma de fogo for de uso restrito, o legislador dá o mesmo tratamento penal, tanto a posse como o porte ilegal de arma de fogo. Bacana? Tranquilo. Qual a diferença entre a posse e o porte? Perceba bem que se a gente vai responder por posse irregular de arma de fogo se ele possui uma arma de fogo no interior da sua residência. Não é isso? Veja, no interior da sua residência ou nas dependências. Por exemplo, uma arma que se encontra no quintal, tá certo? Uma arma que se encontra no quintal ou uma arma que está no interior da residência. Eu tenho aí a posse irregular de arma de fogo. Perceba que se esse aluno, ó, rapaz, dei aula hoje. Perceba se esse indivíduo ele é encontrado na rua, né, conduzindo essa arma de fogo, te chamo, não perceba. Veja que ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Vamos supor que seja uma arma de fogo de uso permitido. Ele vai responder lá nas penas do 14, né? Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Perceba bem, vai ser levado para a delegacia. Veja que o crime, a pena máxima não ultrapassa os 4 anos, o delegado vai arbitrar a fiança. Desde que esse indivíduo não seja um policial militar, porque se ele for um policial militar, eu tenho uma causa de aumento de pena prevista lá no Estatuto do Desarmamento, tá certo? E veja, né, essa causa de aumento de pena, o delegado vai ter que considerar a causa de aumento e não vai poder arbitrar a fiança. Deu para entender? Bacana. O delegado também não vai poder arbitrar a fiança se essa arma de fogo for de uso permitido, mas ela se encontra com a numeração do sinal identificador, né, adulterado ou raspado. Legal? Deu para entender isso? Deu para entender. Bem, a posse irregular de arma de fogo, perceba, ocorre então intramuros, não é isso? Intramuros. E o porte extramuros, não é isso? Extramuros. Se eu tenho um porte de arma de fogo de uso restrito, vai responder nas penas do 16. Se eu tenho um porte de arma de fogo de uso permitido, mas a numeração, sinal identificador adulterado, né, a numeração raspada, vai responder nas penas do 16 também, muito embora seja uma arma de fogo de uso permitido. Beleza? 16 prescreve lá. Legal. Então, veja, eu fiz um pequeno desenho, só para né, ele gosta, né? Aí ele quer que eu pergunte, né? Ele quer que eu pergunte se todos os crimes do Estatuto dos Armamentos são afiançáveis. E aí? O que você responde? Todos os crimes do Estatuto dos Armamentos são afiançáveis, certo ou errado? Certo ou errado? E aí? Certo ou errado? Todos os crimes do Estatuto dos Armamentos são afiançáveis, certo ou errado? Sim, né? Sim, né? Olha lá, ó. Certo, certo. Apareceu aí, o colega colocou errado. Certo, certo, certo. Aí, ó. Certo. Eu vou te chamar no perceba porque a afirmativa, né? Veja, ela está correta, tá? Todos os crimes do Estatuto dos Armamentos são afiançáveis, tá? O colega que colocou aí falou que no disparo não é possível a fiança. Eu te chamo no perceba, colega, e tenho que dizer para você o seguinte, que o parágrafo único, não só do 15, como do 14 também, foram considerados incondicionais, beleza? Hoje é possível sim, tá? A fiança tanto no porte como no disparo de arma de fogo. Bacana, colega? Tá. Eu te chamo no perceba porque eu falei que todos os crimes são afiançáveis. E são afiançáveis. Só que até 4 anos eu tenho um delegado arbitrando fiança, esfera policial. Acima dos 4 anos, perceba, vai ser possível fiança sim, mas somente na esfera judicial. Beleza? Tranquilo? Eu vou aproveitar, né, chamando no perceba ainda e dizer o seguinte, perceba que aquela vedação da liberdade provisória, contida lá no artigo 21, salvo engano, né? Veja que ela foi declarada inconstitucional. Hoje é possível a liberdade provisória tanto com fiança como sem fiança, quando você trata dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Bem, então, veja, perceba bem, a posse, né, intramuros, e o porte extramuros. A diferença será em quem vai arbitrar a fiança. Exatamente. Legal. Então, se o Tício tem uma arma de fogo no quintal ou
ele possui uma arma de fogo no interior da sua residência, lá no interior, veja que eu tenho a posse irregular de arma de fogo. Se ele está andando com essa arma de fogo na rua, eu tenho o porte ilegal de arma de fogo. Perceba que lá no 12, ele ainda fala assim, ó. Aí eu dando aula de novo. É só fazer um perceba aqui, mas eu não consigo. Eu, né, no desenho já vou abordando outras questões. Veja que no 12, ele menciona o seguinte: possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório, munição de uso permitido. Quando ele fala assim, possuir ou manter sob sua guarda, ou seja, o indivíduo ele está possuindo uma arma de fogo na casa dele, que ele é o proprietário, ou quando fala ou manter sob sua guarda, ou seja, a arma é de terceiro e ele guarda na casa dele. Entenderam? Por isso que ele falou manter sob sua guarda. Entenderam? Bacana. Interessante quando ele menciona o seguinte, olha. Ele fala aqui na segunda parte. Ou ainda em seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Beleza? Tranquilo. Aí o Tício, né? Ele foi abordado conduzindo, ele é caminhoneiro. Ele foi abordado conduzindo um caminhão dele de trabalho. Percebe? Foi abordado. Estava com uma arma de fogo. Bacana, sem aí a autorização para o porte. E aí o delegado, né? Lavrou o auto de prisão em flagrante e meteu ele no 14. A arma era de uso permitido, sabe? Aí meteu ele no 14. Bacana. O MP denunciou também pelo 14, né? Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O MP também denunciou. Aí a defesa entrou, né? A defesa falou: olha aí, não, peraí, estão jogando muito duro. Estão jogando muito duro. Estão jogando muito duro por quê? Porque, perceba bem, o 12 diz o seguinte, ó, na segunda parte: ou ainda em seu local de trabalho, desde que seja o titular responsável legal do estabelecimento ou empresa. Juiz, eu tenho que dizer que o caminhão é local de trabalho do Tício, ele é caminhoneiro. Então, data máxima vênia, tem que enquadrar ele no 12, não no 14. Entenderam ou não? Entenderam o argumento da defesa? Ele é o caminhoneiro, o caminhão é dele, ele trabalha com o caminhão, então o caminhão é seu local de trabalho, a defesa alegando. Entendeu? Se o caminhão é seu local de trabalho, ele tem que entrar no 12, não no 14. Entenderam ou não? Bem, entenderam. Perceba bem que essa alegação o STJ não engoliu. Não engoliu por quê? Porque o STJ falou o seguinte: olha, perceba, o caminhão não é o seu local de trabalho. O caminhão é seu instrumento de trabalho. E se é o seu instrumento de trabalho, eu afasto o 12 e toma ali um porte no 14, beleza? Era de uso permitido, mas se fosse de uso restrito seria o 16. Caminhão é instrumento de trabalho. Então, perceba bem, arma de fogo apreendida, né, na boleia do caminhão, veja, ou no interior do caminhão aí, veja, agora eu vou te chamar no perceba. Eu vou te chamar no perceba, desde que esse caminhão se encontre em via pública, porque se eu tenho um caminhão estacionado no interior da residência, eu tenho posse não porte. Porque o caminhão, sim, mas está dentro da residência. Então ele está possuindo uma arma de fogo na boleia do caminhão, sim, mas dentro da residência. Está lá estacionado. Entenderam ou não? Agora, se ele está em via pública, né, transitando, aí vai chamar. Aí eu vou chamar no perceba, né, e tom, vou aplicar o 14. Entenderam? Ou 16, depende, né, do calibre da arma. Isso. O caminhão está dentro da casa, né? Cuidado que você não lance do caminhão. Tá. Vamos lá então. Vamos entrar agora então na pedra de toque. Qual é a pedra de toque? A pedra de toque é o seguinte: o Tício, veja, ele tem uma arma de fogo e essa arma de fogo está enterrada no quintal. Está enterrada no quintal, perceba, né? Para ocultar, dificultar a localização dessa arma. Essa arma, veja, ele não tem um registro, tá certo? E essa arma se encontra lá enterrada no quintal. Veja, quintal e intramuros. Bacana? Legal. O seu raciocínio vai direcionar para qual delito? Qual delito deve ser enquadrado o Tício que mantém uma arma enterrada no quintal interior da sua residência, não é isso? Na sua dependência. Veja, né? Na dependência da residência, o quintal.
Ele vai entrar no porte ou na posse? Né? No porte ou na posse? Esse pessoal vai para aula, depois fica aqui jogando duro, né? Eu vou te chamar no Perceba. Eu vou te chamar no Perceba. Olha, eu vou te chamar no Perceba primeiro. Você não pode faltar o nosso aulão dia 17 de dezembro lá no Belém Hall. Belém Hall, nosso aulão vai bombar. Nós temos ainda vagas, tá certo? Entra lá no site www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Beleza? Aulão Delegado do Pará. Daqui a pouco eu vou falar do aulão de Goiânia que tá bombando. Aulão Delegado do Pará, entra lá, fecha comigo. Essa e outras que eu não venho aqui para dar o básico. Vocês sabem disso, não é isso? Tá. Então vem cá. Ele não tem o registro da arma. Beleza? Ele não tem o registro da arma. Legal? E a arma se encontra lá enterrada no quintal. Professor, peraí. Então vamos lá. Vamos lá. Eu já falei que ele não tem, né? O registro. Registrado ou não no Sinarme? Já falei que não. Tá? Arma de uso permitido. Tá enterrada. Professor, então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que eu vou jogar duro contigo agora. Beleza, vai lá. Professor, eu vou jogar duro porque você acabou de falar que a posse é intramuros e o porte é extramuros. Você acabou de falar. Beleza. E se ele não tem o registro dessa arma, você não falou que o registro está vencido não, né, professor? Não, não falei. Porque se o registro está vencido, eu tenho um posicionamento do STJ, hein? Porque aí eu tenho a tipicidade do fato. Vai constituir só infração administrativa. Beleza. Legal. Mas eu não falei que o registro está vencido. Ele realmente não tem o registro da arma. Não tem? Não tem. Beleza. Então vou continuar. Continua, aluno. Então, professor, é o seguinte. Veja, Perceba. Eu vou te chamar no Perceba. Beleza, me chama no Perceba. Eu vou te chamar no Perceba e quero dizer o seguinte. Se é intramuros, bacana, prof. Se é intramuros, do jeito que você falou, ele vai responder na posse irregular de arma de fogo. Porque ele responderia no porte se fosse extramuros, de acordo com a sua explicação. Perceba bem, eu não venho para dar o básico. Perceba, agora eu estou falando para o aluno. Aluno, perceba, você conhece a redação do artigo 12? Conheço. Veja que o 12 é um tipo misto alternativo ou de conteúdo variado, não é isso? Ou de ações múltiplas. Eu tenho diversos verbos no 12. Venha comigo, venha no Perceba, aluno. Venha, vamos lá. Possuir e manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou na dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular responsável legal do estabelecimento ou empresa. Aluno, fala, prof. Vamos de novo no verbo, nos verbos que existem aqui, tá certo? Veja, possuir ou manter sob sua guarda, né? Possuir ou manter sob sua guarda. Na verdade, eu tenho dois verbos, né? Dois verbos do tipo aqui. Possuir ou manter sob sua guarda, não é isso? Bacana. O 12 menciona ocultar. Eu tenho o verbo ocultar no 12? Hã? Olha aí, aluno. Olha aí, aluno. Eu tenho o verbo ocultar no 12? Né? Eu te chamo, não perceba. Eu te chamo, não perceba e digo que eu não tenho o verbo ocultar no 12. Bacana? Vamos dar uma olhada no 14. Vamos dar uma olhada no 14. Princípio da legalidade. Ué, como eu vou te enquadrar aqui se eu não tenho, né? Vamos no 14 então. Porque como é que vai ser? O fato vai ser atípico para você? Vamos aqui no 14. Chama no Perceba. Vamos aqui no 14 então, né? 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição. Coloca um alfa Zulu embaixo agora. Perceba bem que o verbo ocultar está no 14. Então, não interessa se é intramuros, se ele está ocultando aquela arma, ou seja, se a arma está enterrada, eu tenho um 14 e não o 12. Eu te chamei no Perceba. Coloca um alfa Zulu grande, né? Porque essa eu dei primeiro para o pessoal do meu presencial.
é a surpresinha, né? Quando o aluno pensa que tem todas as informações que eu passo aqui no Zap, eu dou uma aula presencial, ele fica louco. Porque eu passo informações que não tem como passar aqui, muita coisa, né? Diversas informações. Então a arma enterrada no quintal, parceiro, muito embora seja intramuros, perceba bem dentro da humildade, eu digo para você que é porte, não posse. Por quê? Vai entrar aqui no ocultar. Alfa Zulu embaixo. E aí, como você joga muito duro e você vai demonstrar conhecimento para o examinador, você vai falar que tem duas correntes. Uma corrente da defesa diz que o cara tem que entrar no 12. Como, professor? Fazendo alusão à analogia in bonam partem. Analogia in bonam partem, legal? Analogia in bonam partem. Então, através da analogia in bonam partem, eu posso utilizar a analogia in bonam partem e jogar o cara lá no 12. Porque, vamos usar a analogia, querendo ou não, é dependência da residência. Né? Muito embora a arma se encontrar, a arma pudesse se encontrar ali ocultada, né? Bem, a defesa vai forçar, né, bicho? Mas não tem um verbo ocultar aqui, né? Então, ocultar, o cara... Veja, ocultar, eu posso ocultar em via pública, eu posso ocultar dentro da residência. Ocultar, meu irmão, é ocultar. Entendeu? Agora, pessoal, dentro do armário... Pessoal, é ocultar. O que é ocultar? É, tipo, fazer com que ninguém encontre. E você só tem uma situação dessa. Praticamente... Uma situação não, uma situação que facilita isso. Que é você enterrar a arma. Ali você está ocultando. Agora, uma arma dentro de um armário não está tão, né, oculta. Porque o cara abre o armário e vai achar com facilidade. Agora, a arma enterrada está oculta. Tá saindo ali da visão. Entenderam ou não? Entenderam? Então, nessa questão da arma enterrada no quintal, eu tenho o verbo ocultar. E ocultar eu só tenho no 14, não no 12. Então, ele vai responder por porte, muito embora seja intramuros. Coloca um Alfa Zulu dentro da humildade. Então, ocultar é porte ilegal, filho. Né? Pode ser intramuros. Porte ilegal de arma de fogo. Chama, não perceba, né? Dentro da humildade, o Alfa Zulu, que é o, né? Essa pegadinha não, filho. Eu dou diversas. Eu, quando entro aqui, eu não fico aqui básico. Básico você já sabe, né? Hoje eu dei uma aula de Estatuto dos Armamentos, eu gostei, porque hoje a gente começou a conversar, né, o pessoal lá, e, e jogando duro, e duro, os alunos ficaram doidos, porque eu não escrevo muito no quadro não, só faço desenho, eu não sou esses professores, eu até acho legal, o professor escreve lá, o aluno fica copiando, não, comigo não é assim não, meu irmão, vamos lá, tal, o que o tipo fala, tal, vem por exemplo, tal, Tício, Teco, papapá, olha aqui no quadro, papapá, STJ, brrr, pronto, vamos pro outro, pá. Né, lá o colega foi show demais, né? É bom saber, porque aí a gente continua utilizando esse modo, né? Bacana, esse modo de ensino, né? Sem perder tempo, isso, né? E os alunos até me acham sério dando aula. Não é, pessoal, porque é o meu ritmo, não adianta. Quando eu vou dar um aulão presencial, assim, eu não fico muito brincando muito, né? Eu vou... Pô, tá ali para resolver questões, entendeu? Não tá aí para ficar de risada, né? A gente brinca um pouquinho lá, mas eu não consigo. Aí eu começo a eu não paro. Eu não paro com exemplos. Eu saio do exemplo, já vou para outro, já puxo um link, aí eu falo, aí o Tício, aí o MEV. E o aluno só fica, né? Opa, isso aqui, pô, essa é legal e tal, entenderam? Então, hoje eu fui lá dar uma aula agora à noite, eu não tinha tempo, né? O aluno sai cansado do trabalho para ir lá para ver mesmice? Não. Lá eu chamei no Perceba e ele viu que o jogo é muito duro. Eu não entro para brincar. Eu respeito o investimento do aluno. Foi uma aula lá solidária e tal, mas eu respeito. O aluno foi até o local, entendeu? E ele saiu hoje com informações, assim, né? Com diversas informações que não tem como passar aqui no Periscope, né? Porque a vista dói, ó, já tá doendo. Né? Não consigo ficar muito tempo. Agora lá foram 4 horas, né? 4 horas só falando de estatuto. 4 horas só dando bizu. Foi ou não foi? Quem estava lá? Quem estava lá? Quem estava lá na aula hoje? Né? Diz aí. Foi 4 horas de quê? Foi de risadinha? Não tem tempo. É porrada seca. Tipo essa questão.
Bacana, tá? Então, veja, inclusive tem decisão do STJ nesse sentido aqui, a arma foi encontrada enterrada, beleza? E o STJ não desclassificou por 12. Qualquer um pode possuir uma arma de fogo dentro de casa? Não. Tem que ter, né, o registro, né? Bacana, foi porrada seca, né? Legal. Pessoal, nosso aulão aqui em Goiânia tá bombado, né? Poucas vagas ainda no primeiro lote. Veja, a professora Josiane Minardi, Direito Tributário. Professor Bernardo Gonçalves, Direito Constitucional, joga muito duro. Professor André Santa Cruz, Direito Empresarial. Eu que sou mais fraco, vou dar legislação extravagante e jurisprudência. Professor Marco Montes, Direito Penal Parte Geral e Criminologia. Professor Cristiano Gonzaga, Direito Penal Parte Especial. Não, Direito Penal, professor Marco Montes, Direito Penal e Medicina Legal. Professor Cristiano Gonzaga, Direito Penal e mais criminologia. Eu coloquei um professor específico de direito eleitoral, porque o CESP está jogando muito duro, vai querer levar minhas 14 questõezinhas lá, né? Levou 9 lá em Recife, e agora não vai levar não, porque eu coloquei um professor específico de direito eleitoral. Você tem que correr lá, né? Corre lá para fazer a sua inscrição. Começou há muito tempo? Já, né? Começou há muito tempo, né? Já está até acabando aí, beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Bacana, que time. CFO-DF tá por onde? O CFO-DF a gente vai ter um aulão dia 7 de janeiro, né? Lá no Hotel Imperial, aqui em Brasília. Beleza? Então, pessoal, eu só desenhei aqui, falei um pouco dos julgados, né? Enfim, bacana. Citei aqui, né, a questão da possibilidade da entrada dos policiais dentro de uma residência, se há fundadas razões com base no RE 603, 616, porque ele faz referência a drogas, mas eu também posso raciocinar arma de fogo, porque trata-se de crime permanente. Beleza? Joguei duro, né, e tal, e agora, né, aqui a musiquinha e tal, que já tá tarde, eu tô com sono, tá certo? Mas eu queria passar essas informações para vocês. Essa foi pesada. Arma de fogo enterrada é porte, né? Arma de fogo enterrada na residência é porte, porque ele está ocultando. Eu não tenho um verbo ocultar no 12, só resta o 14, não é isso? Agora depende. Se for uma arma de fogo de uso restrito, vai para o 16. Entenderam? Mas eu primeiro tinha que desenhar, né? Não podia falar direto. Eu tenho que desenhar, te preparar, depois, pum. Pra você saber, inclusive, porque você vai jogar no 14. Uma prova discursiva, né? Aulão, Delta Goiás já abriu as vagas. Pô, há quanto tempo? www.adelante.net.br. Corre lá, hein? Tá acabando o primeiro lote, pô. Acho que até o final da semana deve acabar. Fala mais, prof. Não vai, não. Caramba, eu falei tanto. Tá cedo, Zuc. 9h45 aqui no Acre. Aqui é meia-noite. Obrigado, prof. Jogou duro. É isso aí. Joga duro. Gostaram dessa? Arma enterrada no quintal? Gostaram, né? Sabe por quê? É porte. O verbo ocultar. Jogando duro, Guarulhos na área. Um dia eu vou assistir ao vivo. Aula ao vivo é outra coisa, pessoal. Quem foi no ao vivo hoje viu, né? Essa é boa, né? Essa é só pro... Essa pra colocar no Zuckerberg, né? Fala, ó, essa é top. Pô, deve ser top. Se a aula presencial é top, tem diversas informações, né? Valeu, Thelma, um beijo pra você. Vem pro Rio. Eu vou pro Rio, né? Vou pro Rio, Zuc escutando o Zuc, realmente. Vou pro Rio dezembro, né? Tentar. Vem pra São Paulo, engolia não vim. Valeu, Thelma, um beijo pra você também. Deus te abençoe. Valeu, galera.
A aula hoje foi top. Vocês não tinham essa informação, né? Quando vem para o Rio? Bem, para aula mesmo não só no que vem, né? Vou passear, né? A Belém, dia 16. Dia 16. Dia 16 já tô em Belém. Top. Vai jogar duro dia 7 do 1, claro. Sempre. Dia 7 do 1 aqui, né? Até o Imperial. Valeu, pessoal. Pessoal de Goiânia, pô, vamos bombar lá, www.adelante.net.br. Faz lá o meu aulão, tá? O time tá muito forte. O time tá muito forte. E a gente vai para arrebentar. Bacana? Deus abençoe vocês aí. Legal? Pessoal da madrugada chegou agora do trabalho, né? Porra, sabe, aí tem que entrar esse horário pra ir homenagear você que chegou do trabalho. Que aí se cai essa questãozinha lá da arma enterrada, você chama no porte, chama no percebe e justifica por que o porte. Essa é pra você que, como eu, que trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, né? Então essa é pra você, né? Então se o cara, de repente, você acha que eu não vou conseguir porque eu estudo à noite, você não pode entrar com papo de derrota na tua vida, não. Entendeu? Né? Não pode entrar com papo de derrota, não. Não pode entrar com papo de derrota na tua vida, não. Sua vida tem que ser vitória, entendeu? Então, negócio de trabalho, meu irmão, o que você faz de 10 da noite às 6 da manhã? Ah, você dorme? Então, porra, tira 2, 3 horas para estudar. Chega às 10 horas, faz um lanche, toma um banho rapidinho. Não é isso? Começa ali 10h30, vai até 1h30. 10h30, 11h30. Olha lá, 3 horinhas. Não mata ninguém. Você tem que fazer isso. Você tem que lutar com o que você tem, pô. Você vai fazer o quê? Fala da arma de brinquedo, já falei. Já falei, né? Arma de brinquedo. Tá na live anterior, né? Não vou acabar dando aula de estatuto de desarmamento aqui de novo, pessoal. Eu tô cansado. Eu falei esse estatuto de desarmamento a noite toda hoje. Só entrei aqui para dar esse bisu para vocês, que eu sei que eu não tinha passado essa da arma enterrada no quintal, entendeu? Joga duro, então. Essa música de novo? Vocês gostam dessa música, né? Vocês gostam dessa música? É top, né? Deixa eu ir embora. Aí, ó. Vamos lá. É isso aí. Top. Se eu cansasse a conquista de vários. É isso aí. Show de bola, né, pessoal? Um abraço aí, bomba de coraçõezinhos aí, né? Mereço coraçõezinhos. Eu tô aqui fazendo hora pra bombar de coraçõezinho, que eu tô com poucos. Você sabe que tem a pontuação do Periscope, né? Aí quando bomba de coraçõezinho, minha pontuação sobe. É porque eu fico dando bizu, né? Você fica só anotando e não dá os corações. Jogou duro. Você tava lá na aula hoje? Dora não tava não, a gente viu lá. Agora. Aí. Bomba de coraçõezinho aí. Musiquinha pra você relaxar. Deixa eu ir embora, mano. Valeu. Gostam dessa música aí? Aí. Hã? Ninguém, eu vou querer foto. Tirar foto lá. É o Zuki Live. Vamos lá. Tchau. Sou. Adelante focado. Jogando. Muito duro.